Hi folks, eu sou o advogado Wither de Siqueira. Olá, eu sou Mara Pessoni, nós somos do Law Office of Wither de Siqueira e somos aqui dos Estados Unidos pela porta da frente, o programa da Metrópole News TV. Exatamente, uma semana a mais e hoje vamos continuar falando de notícias boas, correto, Mara? Correto, e graças a Deus uma semana sem novidades negativas de Donald Trump. Exatamente, Donald Trump calou a boca essa semana e não falou nada mais. Então vamos revisar o que nós falamos semana passada, correto? Sim, nós falamos sobre o OPT. Para os alunos, os estudantes que estão nos Estados Unidos, que estão no OPT, é hora de entrar com um processo de EB2. Veja se seu caso se encaixa a um processo de visto EB2, que é um visto de imigração. Se a sua intenção é ficar nos Estados Unidos, não é mesmo? Exato. Se você é um estudante que está no OPT e você acredita que você quer realmente ficar nos Estados Unidos, entre em contato conosco, nós podemos preparar a sua imigração legal pela porta da frente. É bom a gente falar que nós temos vários meios de contato, né? Que as pessoas podem entrar em contato conosco. Nós temos redes sociais, Instagram, Facebook, nós temos WhatsApp. No nosso site, se você entrar lá no site, witteradvogados.com, você vai ver até um WhatsApp lá que você pode falar conosco. E newsletter, lá no próprio site tem um e-mail que você pode nos mandar. Se você tem alguma dúvida sobre como transformar seu OPT em um visto EB2, entre em contato conosco que nós vamos lhe orientar. Exatamente. Falar conosco é muito fácil. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos a newsletter e o live chat. Ou seja, não tem desculpa de não falar conosco. E temos o YouTube também. YouTube, exatamente, com nossos vídeos. Esse vídeo vai estar no YouTube. E lá no YouTube você pode mandar suas perguntas que nós respondemos também. Você assistiu um vídeo, ficou em dúvida de alguma coisa? Põe sua perguntinha lá, nós temos uma pessoa própria para responder essas perguntas, tá bom? Ok, hoje nós queremos falar de um tema muito delicado chamado waiver. O que é waiver? Waiver, na tradução literal, pedido de perdão. Para que serve um pedido de perdão? Pedido de perdão, são vários tipos de waiver, são várias formatações de acordo com a necessidade, com o tipo de visto, etc. Mas, especificamente, ele serve para pedir perdão por um erro cometido. Sabe um erro muito comum que as pessoas fazem? Mentir. Nos Estados Unidos, mentir é crime. No Brasil, é comum. Então, as pessoas pensam assim, na minha entrevista para um visto de turista, eu vou mentir que eu estou ganhando muito mais do que eu estou ganhando agora. E isso, ao ser descoberto, causa um denial, que é um recusa de te dar o visto. Ou seja, a próxima vez que você pedir um visto, você vai precisar de um pedido de perdão, que não é uma simples carta, é um processo. Foi bom você lembrar isso. As pessoas vêm até nós falando assim, você faz a carta de perdão? Não é uma carta, é um processo, tem formulários específicos e cada formulário de acordo com o tipo do problema, o tipo do visto em questão. E assim, às vezes as pessoas acham que você citou a mentira. As pessoas acham que uma simples mentirinha não vai criar problema. Eu vou só citar um exemplo de um caso que aconteceu conosco, principalmente comigo, que a pessoa hoje não consegue tirar um visto enquanto não fizeram um waiver. A pessoa entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu quero um visto para os Estados Unidos. Como é uma pessoa do meu relacionamento que eu conheço, eu disse, olha, é muito difícil você conseguir um visto agora porque sua irmã está ilegal nos Estados Unidos. E a presença de um ilegal lá te impede de fazer um visto aqui se você não tiver fortes vínculos com o Brasil. E eu expliquei, ela falou, mas eu gostaria de tentar e tal. Eu falei, faz o seguinte, não minta na sua aplicação, faça seu visto, mas conte a verdade. Enfim, não quiseram me ouvir, não fizeram conosco, fizeram sozinhos e mentiram. Mentiram, foram para a entrevista, né? Tem a perguntinha lá, tem alguém do seu relacionamento nos Estados Unidos? Não. Foram para a entrevista. Na entrevista, o agente consular perguntou a ela, você tem alguém nos Estados Unidos? Alguém muito próximo a você? Alguém da sua família? Não. Ele falou, vou tornar a perguntar, você tem alguém nos Estados Unidos próximo a você, nos Estados Unidos? Não. Ele virou o monitor dele com a foto da irmã dela e falou assim, essa pessoa aqui, ela não é sua irmã?
Então, veja bem, além de ter mentido, de ter criado um grande problema para um possível visto futuro, porque agora ela precisa de um perdão por conta dessa mentira, ainda passou uma vergonha, né? Exatamente. As pessoas pensam que fazer um pedido de perdão, de waiver, é uma simples carta. É um processo que normalmente tem entre 80 e 120 páginas. Existem vários tipos de perdão de waiver. Waiver por mentira, waiver por ter dado o seu endereço errado, waiver por não ter contado que tem um parente nos Estados Unidos, uma mentira de não ter contado que já morou em 1800 nos Estados Unidos. O governo americano tem isso tudo dentro dos seus records, dentro do seu computador. Então, se você caiu, principalmente no engodo das agências de turismo, as agências falam assim, pode falar que não tem problema. E aí não conta, né? Às vezes conta. Não conta que você tem um parente lá ou que você morou ilegal lá. Não conta. Não conta! Isso é um erro. É um porque erro. Além de você já ter um problema sério lá, em relação a ter ficado ilegal, por exemplo, né? Você ainda cria mais um problema mentindo. Nós tivemos um caso dentro do escritório, né, Witter? Que foi um caso seguinte, a gente estava fazendo um processo de visto de casamento para um cliente nosso e ele já havia morado ilegal nos Estados Unidos. Então, a gente sabia que ele precisaria de waiver. E aí fizemos o waiver, quando ele foi para a entrevista no Rio de Janeiro, já com o waiver aprovado pelo fato de ter vivido ilegal nos Estados Unidos. Ele foi para a entrevista e aí o agente consular que o entrevistou, ele falou assim, tá, mas em 2006... Você fez você tirou um visto de turista e você falou que estava indo fazer turismo nos Estados Unidos. E, na verdade, você foi para morar nos Estados Unidos. Então, ele havia mentido na aplicação do visto. Eles haviam perdoado ele por ter morado ilegal, mas exigiram um novo waiver, um novo pedido de perdão pela mentira da aplicação dele lá de 2006, que nem ele sequer se lembrava. Nós tivemos que fazer um outro waiver. Ele teve que esperar quase um ano depois para poder ir embora para os Estados Unidos. Então, parece mentirinha boba, aqui no Brasil a gente chama de mentirinha branca, né? É uma mentirinha branca, não vai fazer mal para ninguém. Faz mal para o seu processo. No site witteradvogados.com, eu e a Mara escrevemos um artigo que se chama, intitulado O que é waiver? Este artigo é bem técnico, a gente descreve ali a parte da lei que fala sobre o waiver, a gente descreve os artigos, o nome legal do processo de waiver, porque o waiver tem formulários, I-192, I-212, I-600, I-600, I-601, I-601A, ou seja, no nosso artigo nós falamos bem o que é o legal do waiver. Aqui hoje nós queremos descrever para você o tipo de problema que você pode ter e lhe contar que nós podemos consertar a mentira. Só que uma coisa eu aviso, a mentira nos Estados Unidos custa muito caro. A questão é o seguinte, se você já morou nos Estados Unidos, que seja 10 anos atrás, aí você fala assim, eu já paguei minha penalidade, porque são 10 anos, dependendo, mas se a pessoa morou mais de um ano nos Estados Unidos ilegal, ela tem uma penalidade de 10 anos. Mesmo tendo paga essa penalidade, é necessário fazer um processo de waiver. É imprescindível para ter um novo visto que seja de turismo aprovado. Às vezes a pessoa, o aplicante de visto, tem fortes vínculos com o Brasil, tem um excelente salário, tem bens aqui, realmente quer ir para passear, para viajar, para descansar, para relaxar e não consegue o visto porque tem essa penalidade. Pagou a penalidade dos 10 anos sem entrar nos Estados Unidos, mas ainda não pediu perdão. Então, esse processo ele é muito bom. Ele facilita para aquelas pessoas que realmente estiveram nos Estados Unidos e querem voltar. Ou se você quer voltar como imigrante, quer fazer um processo de imigração, também tem que fazer um processo de waiver pedindo perdão pelo período que ficou ilegal. Ou pela mentira que contou numa aplicação qualquer. Ou, às vezes, acontece as pessoas irem nos Estados Unidos e beber uma cerveja. Beber uma cerveja em público nos Estados Unidos é crime. Ou seja, o seu visto é automaticamente cancelado.
Se você tem dúvidas sobre o que é o waiver e se você encaixa num pedido de perdão, entre em contato conosco. Nós temos mais de 200 tipos de waiver. Waivers. E que nós podemos discutir pessoalmente com você, ou pelo chat, ou ao vivo. Nós queremos lhe ajudar se você quer ter novamente o seu visto americano. E eu gostaria de falar que o processo de waiver, o pedido de waiver no Brasil, ele foi instituído por nós do Law Office of Witter de Siqueira. Existe na legislação americana, no AINA, né, que é a lei de imigração americana, o processo de waiver. Só que sempre que se falava de waiver, citava-se waiver para canadenses e mexicanos, que são os dois países, né, fronteiriços com os Estados Unidos, para as populações desses dois países. E aí as pessoas achavam que existia perdão só para as pessoas oriundas desses países. E na verdade não. Eu e o Dr. Witter estudando a lei, né, doutor? A gente foi vendo que a lei não especificava que era só para canadenses e mexicanos e começamos a bater em waiver aqui no Brasil, mandando para a embaixada, mandando para o consulado, brigando muito, o Dr. Witter brigando muito com o pessoal da embaixada, até que eles realmente admitiram que poderia ter waiver para brasileiros. E de lá para cá, muitas aprovações, graças a Deus. Nós tivemos inúmeras aprovações de waiver. Exatamente. A Mara citou a situação que no começo, lá nos anos de 2010 a 2012, quando não tinha o waiver para brasileiro, eu fui chamado de mentiroso por agentes que não existia. E eu bati e briguei com o Departamento de Estado americano. Tenho hoje uma carta no escritório que essa carta diz: brasileiro tem direito a ser perdoado. E a partir de então, vários outros advogados têm usado o waiver. Ficamos felizes pelo trabalho que fizemos. Nós queremos que você entre em contato porque nós vamos lhe ajudar. É isso aí. Então hoje a gente encerra falando de waiver. Mais dúvidas, entra lá no nosso site, coloca lá na busca do nosso site o que é o waiver, que aí você vai ver vários artigos sobre o waiver lá que nós temos. E aí, semana que vem, nós vamos falar sobre... Vamos falar de visto religioso na semana que vem. É o que você queria na semana passada. Semana que vem a gente vai falar de visto religioso e como um visto religioso pode levar a um green card. Até lá. Até lá.